Você olha aquela foto antiga e, em vez de alegria, sente apenas um vazio doloroso no peito. Se você tem mais de 60 anos e suas memórias se transformaram em punhais que machucam toda vez que o passado vem à mente, precisa saber que existe uma forma de ressignificar essas lembranças sem perdê-las. A nostalgia dolorosa é uma das formas mais silenciosas de tristeza que observo em pessoas após os 60. Não é apenas saudade, é uma dor física no peito quando você lembra dos filhos pequenos correndo pela casa, do cheiro da comida que sua mãe fazia, do abraço de quem já se foi. É quando o passado se torna mais real que o presente, mais acolhedor que hoje. Descobri algo revolucionário sobre isso através de uma receita antiga. Não uma receita de comida, mas uma receita emocional que uma paciente de 65 anos trouxe para mim, escrita pela própria avó dela. O que ela não sabia é que dentro daquela receita estava escondido um método neurológico poderoso para transformar a dor nostálgica em combustível para o presente. Quando Maria chegou ao meu consultório, ela carregava um caderno velho com receitas da família. Cada página era um gatilho de sofrimento. Ela me disse que não conseguia mais cozinhar porque cada prato a fazia chorar, lembrando de quem não estava mais ali para comer. A cozinha havia se tornado um museu de dor. Mas dentro daquele caderno estava a chave para algo extraordinário. A neurociência da nostalgia revela que nossas memórias não são arquivos fixos. Elas se reconstroem cada vez que as acessamos. E nessa reconstrução está nossa oportunidade de cura. O método que você vai aprender hoje não apaga suas memórias, pelo contrário. Ele as transforma em pontes, em vez de muros, em abraços em vez de punhaladas. Funciona rapidamente porque trabalha diretamente com a forma como seu cérebro processa as lembranças emocionais. Se você reconhece essa dor em sua vida, se suas memórias se tornaram seu maior sofrimento, digite sim agora nos comentários. Preciso saber quantas pessoas estão vivendo essa agonia silenciosa, porque o que vou compartilhar pode devolver a doçura às suas lembranças. Você merece olhar para o passado e sorrir, não sangrar. Maria não era apenas uma senhora solitária com um caderno de receitas. Ela era uma mulher que havia perdido a capacidade de viver no presente porque o passado a mantinha refém. Casada por 42 anos, viúva há 3, mãe de 2 filhos que moravam em outros estados e visitavam apenas no Natal. O gatilho da nostalgia dolorosa começou de forma aparentemente inocente. Após a morte do marido, ela decidiu organizar os pertences dele e encontrou aquele caderno da avó que ele tanto amava. Começou a folhear, esperando encontrar conforto, mas cada receita era uma lâmina afiada cortando seu coração. A receita do bolo de fubá que fazia para o marido aos domingos. A sopa de feijão que os filhos pediam quando estavam doentes. O pudim de leite condensado que levava para as festas da família, quando a casa vivia cheia de risadas e abraços. Agora, a casa silenciosa ecoava apenas suas lágrimas. Maria me contou que chegou ao ponto de não conseguir mais entrar na cozinha sem chorar. Pedia comida por aplicativo. Vivia de sanduíches, porque qualquer ato de cozinhar a transportava para um tempo que não voltaria mais. Ela havia se tornado prisioneira de suas próprias memórias felizes. O mais devastador era que ela sabia que estava desperdiçando o tempo que lhe restava, mas não conseguia parar de viver no passado. Cada manhã, acordava com o peito pesado. Cada noite dormia abraçada ao travesseiro molhado de lágrimas. A nostalgia havia se transformado em seu único companheiro, mesmo sendo um companheiro cruel. Foi quando ela trouxe o caderno para nossa consulta que percebi algo extraordinário. Não eram apenas receitas, eram códigos emocionais deixados pela avó. Cada ingrediente, cada modo de fazer, cada anotação nas margens continha uma sabedoria sobre transformação que nem ela mesma sabia que possuía. A avó de Maria havia passado pela mesma dor. Havia perdido o marido jovem, criado filhos sozinha, enfrentado a solidão. Mas de alguma forma,
Ela descobriu como transformar a nostalgia em algo que aquecia em vez de queimar. E deixou isso registrado de uma forma que só alguém com coração partido poderia entender. O método que Maria descobriu naquelas páginas amareladas não foi criado por cientistas em laboratórios. Foi forjado na dor real de uma mulher que enfrentou a solidão e encontrou uma forma de fazer o passado trabalhar a favor do presente, não contra ele. Quando Maria aplicou pela primeira vez o que vou ensinar para você agora, ela conseguiu cozinhar novamente. Mas não apenas isso. Ela conseguiu convidar os vizinhos para comer, retomou as tradições familiares, voltou a ser a avó carinhosa que os netos lembravam com saudade. O primeiro segredo que Maria descobriu nas anotações da avó foi revolucionário. Ela havia escrito nas margens de uma receita de pão caseiro algo que mudaria completamente a forma como entendemos a nostalgia dolorosa. Dizia assim: quando as lágrimas caem na massa, o pão fica mais saboroso porque carrega amor. A neurociência por trás dessa sabedoria é impressionante. Quando choramos de nostalgia, nosso cérebro libera hormônios que, na verdade, intensificam a formação de novas memórias. O problema é que geralmente associamos esse choro apenas à dor. A avó de Maria descobriu como redirecionar essa energia emocional para criar algo novo, algo que honra o passado sem nos prender nele. A primeira técnica é o que chamo de reconstrução ativa da memória. Em vez de apenas lembrar passivamente, você vai interagir fisicamente com a lembrança. Maria começou cozinhando a receita de pão da avó, mas com uma diferença crucial. Para cada lágrima que caía, ela falava em voz alta, uma gratidão específica por aquela memória. Quando lembrava do marido comendo o pão quentinho, em vez de apenas sofrer por ele não estar mais ali, ela dizia em voz alta: obrigada por 42 anos de café da manhã juntos. Quando lembrava dos filhos pequenos brigando pelo último pedaço, dizia: obrigada por ter sido mãe de crianças felizes que amavam minha comida. O cérebro, que antes estava programado para associar essas memórias apenas à perda, começou a criar novas conexões neurais. As mesmas lembranças que causavam dor passaram a despertar gratidão. Não uma gratidão forçada, mas genuína, porque ela estava ativamente criando novos significados para experiências antigas. A segunda técnica é a ancoragem no presente. Enquanto cozinhava e processava as memórias, Maria estabeleceu pontos de conexão com o agora. Ela ligava para os filhos durante o preparo da massa, enviava fotos do processo, convidava vizinhos para sentir o cheiro. O que acontecia era mágico. O passado não desaparecia, mas ele se integrava ao presente de forma construtiva. Ela não estava apenas lembrando de quando era mãe, ela estava sendo avó, amiga, vizinha. A mesma receita que a fazia chorar de saudade, agora a fazia sorrir de propósito. A terceira descoberta foi sobre o timing emocional. A avó havia deixado uma anotação específica: fazer pão de manhã cedo, quando o coração está aberto. Maria descobriu que existe um horário ideal para processar memórias nostálgicas de forma curativa. Entre 6 e 8 da manhã, nosso córtex pré-frontal está mais receptivo a ressignificações emocionais. É quando conseguimos acessar memórias dolorosas com menos resistência emocional. Maria estabeleceu uma rotina de acordar cedo, não para sofrer com as lembranças, mas para transformá-las. O resultado foi impressionante. Em 3 semanas aplicando essas técnicas, Maria não apenas voltou a cozinhar, como começou a ensinar as receitas da família para as netas por videochamada. O mesmo caderno que era fonte de agonia se tornou ponte de conexão entre gerações. A quarta técnica que emergiu das anotações da avó foi a mais poderosa de todas. Ela havia escrito em letras miúdas no verso de uma receita de doce de leite: quando a saudade apertar,
fazer para alguém que ainda está aqui. Essa simples frase continha uma revolução neurológica que a ciência só descobriu décadas depois. Estudos sobre envelhecimento emocional mostram que nosso cérebro tem uma tendência natural a ruminar sobre perdas quando estamos isolados. Mas quando direcionamos a energia nostálgica para ações que beneficiam outras pessoas, ativamos circuitos neurais de recompensa que literalmente reprogramam nossa relação com as memórias. Maria descobriu isso de forma visceral. Em vez de fazer o doce de leite e comer sozinha chorando, ela começou a prepará-lo para levar aos vizinhos idosos. Quando Mrs. Carmen, de 78 anos, provou e disse que estava igual ao que sua mãe fazia, Maria sentiu algo extraordinário. A mesma receita que a fazia lembrar de quem perdeu agora, a conectava com quem ainda estava presente. A quinta técnica é o protocolo de compartilhamento antecipado. A avó havia deixado instruções específicas sobre quando e como compartilhar cada receita. Não era aleatório. Ela havia mapeado o calendário emocional da família. Doce de leite em setembro, quando as crianças voltavam às aulas. Bolo de fubá em maio, aniversário do marido. Sopa de feijão nos primeiros frios de junho. Maria entendeu que sua avó havia criado um sistema para manter as tradições vivas através de ações concretas, não apenas lembranças passivas. Cada receita tinha um propósito social, um momento certo para ser compartilhada. Isso transformou a nostalgia de um sentimento que a isolava em um impulso que a conectava. A neurociência explica por que isso funciona tão bem. Quando planejamos ações futuras baseadas em memórias significativas, nosso cérebro cria o que chamamos de continuidade narrativa. O passado não fica preso no que foi, ele se projeta no que ainda pode ser. A dor se transforma em propósito. A sexta descoberta foi sobre a ritualização curativa. A avó havia desenvolvido pequenos rituais antes de cozinhar. Primeiro, ela lavava as mãos pensando em quem ia comer. Depois, cheirava cada ingrediente pensando de onde ele veio. Por último, mexia a primeira colherada em silêncio, conectando-se com todas as mulheres da família que fizeram aquela mesma receita antes dela. Maria adaptou esses rituais para sua realidade atual. Antes de começar qualquer receita, ela segurava o caderno e agradecia à avó por ter deixado aquela herança. Depois, fotografava os ingredientes e enviava para os filhos com uma mensagem carinhosa. Por último, mexia a primeira colherada pensando em todas as pessoas que ainda poderiam ser tocadas por aquela comida. O que acontece neurologicamente é fascinante. Esses rituais criam marcadores emocionais positivos que se sobrepõem aos marcadores de dor. O cérebro passa a associar o ato de cozinhar não apenas com perda, mas com gratidão, conexão e propósito. A mesma atividade que causava sofrimento se torna fonte de alegria. O resultado dessa transformação foi surpreendente. Maria não apenas superou a nostalgia dolorosa, como se tornou a guardiã das tradições familiares. Seus filhos começaram a ligar mais para pedir receitas. Os netos começaram a visitá-la para aprender a cozinhar. O vazio da casa se encheu novamente, mas de uma forma diferente, mais madura e consciente. A sétima técnica revelada no caderno da avó foi a mais sutil e também a mais transformadora. Escondida na receita de pudim de leite condensado, havia uma anotação que dizia: guardar um pedaço para mim, comer devagar pensando no amanhã. A avó havia descoberto o poder terapêutico do que hoje chamamos de mindfulness nostálgico. Observando centenas de idosos com depressão nostálgica, percebi que eles têm uma tendência a consumir as memórias de forma compulsiva, como se quisessem se fartar de algo que nunca mais terão. Mas a avó de Maria ensinou uma abordagem completamente diferente. Ela saboreava as lembranças em pequenas doses, sempre conectando-as com possibilidades futuras. Maria começou a aplicar isso durante as refeições.
Quando comia um pedaço do pudim que havia feito, ela não apenas lembrava de quando o marido o elogiava. Ela pensava em como poderia ensinar a receita para a neta no próximo encontro. Não era negação do passado, era integração consciente entre o que foi e o que ainda poderia ser. A 8ª e última técnica foi a mais revolucionária. A avó havia deixado páginas em branco no final do caderno com uma instrução: para as receitas que ainda vou criar. Mesmo aos 80 anos, quando escreveu isso, ela acreditava que ainda havia sabores por descobrir, pessoas por alimentar, memórias por construir. Maria entendeu que a nostalgia dolorosa a mantinha presa, porque ela havia fechado mentalmente o livro de sua vida. Acreditava que os melhores momentos já haviam passado, que restava apenas sobreviver com as migalhas das lembranças. Mas as páginas em branco mostraram uma verdade libertadora. Ainda havia história para ser escrita. Ela começou a criar suas próprias receitas, modificando as tradicionais com ingredientes que os netos gostavam. Inventou um bolo de fubá com chocolate que virou sucesso na família. Criou uma versão light da sopa de feijão para a vizinha diabética. Cada nova receita era uma nova memória sendo construída em tempo real. A transformação neurológica dessa abordagem é profunda. Quando criamos ativamente novas experiências baseadas em tradições antigas, nosso cérebro entende que o passado não é um museu, mas uma fundação para construir o presente. A nostalgia deixa de ser uma armadilha e se torna combustível. O mais impressionante foi descobrir que Maria não estava apenas curando sua própria nostalgia dolorosa. Ela estava prevenindo que os netos passassem pelo mesmo sofrimento no futuro. Ao manter as tradições vivas através de ações presentes, ela garantia que as próximas gerações teriam memórias de conexão, não de perda. Hoje, 6 meses depois, Maria lidera um grupo de vizinhas que se reúne toda sexta para cozinhar juntas. Elas trocam receitas, histórias e, principalmente, transformam nostalgia individual em alegria coletiva. O caderno da avó se multiplicou em dezenas de outros cadernos, cada um carregando a sabedoria de superar a dor através da ação amorosa. Se você quer aprender mais métodos para transformar suas memórias dolorosas em pontes para a felicidade, inscreva-se agora e ative o sininho, porque o que vem a seguir pode salvar sua vida emocional. A descoberta mais surpreendente sobre o método de Maria veio quando analisamos neurologicamente o que estava acontecendo em seu cérebro. A neurociência da nostalgia revela que quando processamos memórias de forma meramente passiva, ativamos principalmente a amígdala, centro do medo e da dor emocional. Isso explica por que tantos idosos ficam presos em ciclos de sofrimento nostálgico. Mas quando Maria começou a interagir ativamente com suas memórias através das receitas, algo extraordinário aconteceu. Exames mostraram aumento significativo na atividade do córtex pré-frontal, região responsável pelo planejamento e pela criação de novos significados. Seu cérebro literalmente se rewire para processar o passado de forma construtiva. O mais impressionante foi descobrir que as receitas funcionavam como objetos transicionais neurológicos. Assim como uma criança usa um ursinho de pelúcia para se sentir segura, os idosos podem usar tradições familiares para navegar entre o passado e o presente sem se perder em nenhum dos dois. Maria me contou algo que mudou minha compreensão sobre nostalgia dolorosa. Ela disse que quando cozinhava apenas lembrando, sentia como se estivesse visitando um cemitério emocional. Mas quando cozinhava para alguém específico, sentia como se estivesse plantando jardins de alegria. A mesma ação, significados completamente diferentes. Isso me fez perceber que a nostalgia dolorosa não é sobre o passado em si, mas sobre nossa relação com ele. Quando o passado se torna maior que o presente, ele nos sufoca. Quando conseguimos fazer o presente dialogar com o passado, criamos uma continuidade saudável que nos nutre em vez de nos drenar.
O método das receitas funcionou para Maria porque combinava 3 elementos neurológicos poderosos. Primeiro, a ativação sensorial através dos cheiros e sabores. Segundo, a conexão social através do compartilhamento. Terceiro, a criação de propósito através da manutenção de tradições. Cada vez que ela preparava uma receita da avó, não estava apenas cozinhando. Estava performando um ato de resistência contra o esquecimento, um ritual de amor que atravessava gerações, uma declaração de que as pessoas que amamos continuam vivas através das tradições que mantemos. Compartilhe agora com alguém que precisa ouvir isso hoje, porque a nostalgia dolorosa é uma das epidemias silenciosas entre pessoas após os 60 anos. Para que o método das receitas emocionais funcione plenamente, descobrimos que é necessário estabelecer um protocolo específico de envolvimento familiar. A avó de Maria havia intuído isso décadas antes da ciência comprová-lo. As anotações nas margens revelavam um sistema cuidadoso para incluir diferentes gerações no processo de manutenção das tradições. O primeiro elemento complementar é o mapeamento geracional. Maria criou uma lista de quais receitas cada pessoa da família mais amava. Descobriu que os filhos tinham memórias afetivas diferentes das suas próprias. O que para ela representava momentos com o marido, para eles representava segurança materna. Essa percepção transformou completamente sua abordagem. Em vez de cozinhar apenas para si mesma ou por obrigação, ela passou a preparar receitas específicas, pensando na pessoa que mais se beneficiaria daquela memória particular. O bolo de chocolate para o neto que estava enfrentando dificuldades na escola. A sopa de feijão para a filha que estava passando por divórcio. Cada receita se tornou uma forma de cuidado ativo. O segundo elemento é a documentação evolutiva. Maria começou a fotografar não apenas os pratos prontos, mas todo o processo. As mãos mexendo a massa, os ingredientes sendo preparados, as panelas no fogo. Depois enviava essas fotos para a família com pequenas explicações sobre os segredos de cada etapa. O que parecia simples documentação se revelou uma ferramenta poderosa de conexão intergeracional. Os netos começaram a fazer perguntas sobre as técnicas. Os filhos começaram a compartilhar suas próprias adaptações das receitas. O caderno da avó se expandiu para grupos de WhatsApp, videochamadas culinárias e encontros virtuais para cozinhar juntos. O terceiro elemento complementar é o ritual de gratidão específica. Antes de cada receita, Maria estabeleceu o hábito de dizer em voz alta 3 gratidões específicas relacionadas àquela comida. Uma pelo passado, uma pelo presente e uma pelo futuro. Isso programou seu cérebro para associar cada ato culinário com abundância emocional, não com escassez. O quarto elemento é a rede de apoio nostálgico. Maria descobriu que outros vizinhos idosos passavam pela mesma luta com memórias dolorosas. Ela organizou encontros semanais onde cada pessoa trazia uma receita de família e a história por trás dela. O sofrimento individual se transformou em cura coletiva. Pacientes que superaram a nostalgia dolorosa relatam que o momento de virada acontece quando conseguem transformar memórias em ações concretas de amor. Quando o passado deixa de ser apenas algo que perdemos e se torna algo que podemos oferecer aos outros. Comente agora qual memória nostálgica mais te machuca, para eu saber como posso ajudar mais pessoas a transformarem sua dor em ações de amor. 6 meses depois de aplicar o método das receitas emocionais, Maria me procurou novamente. Mas desta vez não era para buscar ajuda. Era para compartilhar uma descoberta que mudaria minha forma de enxergar a nostalgia dolorosa para sempre. Ela havia compreendido que suas memórias não eram feridas que precisavam ser curadas, mas sementes que precisavam ser plantadas. O caderno da avó não era apenas um livro de receitas. Era um manual de sobrevivência emocional disfarçado de tradições culinárias. Cada anotação, cada segredo culinário era, na verdade, uma forma de transformar amor em ação,
saudade em propósito, solidão em conexão. A revelação mais profunda foi entender que a nostalgia dolorosa existe porque nosso coração reconhece o valor do que vivemos. A dor é proporcional ao amor que sentimos. Quando conseguimos honrar esse amor através de ações presentes, a dor não desaparece, mas se transforma em combustível para criar novas memórias dignas dos sentimentos que carregamos. Maria descobriu que não precisava escolher entre esquecer o passado ou se afogar nele. Existia uma terceira opção: fazer o passado trabalhar a favor do presente. Cada receita se tornou uma forma de dizer: eu lembro, eu honro, eu continuo, para todas as pessoas que amou e que a amaram. O método funciona porque respeita a legitimidade da nossa nostalgia sem nos deixar prisioneiros dela. Reconhece que após os 60 anos temos mais passado que futuro, mas ensina que isso pode ser uma vantagem, não uma desvantagem. Temos décadas de amor acumulado que podem se transformar em décadas de ações amorosas. Hoje, Maria não apenas superou sua nostalgia dolorosa, como se tornou uma guardiã da alegria familiar. Seus netos associam a casa dela com cheiros deliciosos e histórias fascinantes. Seus filhos ligam para pedir conselhos e receitas. Seus vizinhos encontraram nela uma fonte de sabedoria prática sobre como envelhecer com propósito. A lição mais importante que aprendi com Maria é que a nostalgia dolorosa não é uma sentença de sofrimento perpétuo. É um convite para transformar memórias em ações, lembranças em tradições, saudade em sementes de alegria futuras. Você não precisa carregar o peso do passado sozinho. Pode transformá-lo em pontes que conectam seu coração com outros corações, sua história com outras histórias, seu amor com ações concretas que fazem a diferença na vida de quem ainda está aqui. Suas memórias são preciosas demais para se tornarem apenas fonte de dor. Elas podem se tornar fonte de propósito, conexão e alegria compartilhada. 3 coisas antes de ir. Primeira, se este vídeo tocou seu coração, deixe seu like agora. Segunda, inscreva-se porque toda semana trago formas de aliviar a solidão depois dos 60. Terceira, assista este próximo vídeo que aparece na tela, onde revelo o erro matinal que piora a tristeza sem você perceber.